From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus vos abençoe. Estamos dando continuidade à nossa meditação no livro de Êxodo e agora iniciaremos o capítulo 17. O capítulo 17 do livro de Êxodo, ele é bem curto, então nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeira parte do 1 ao 7 e a segunda parte do 8 até o 16. Então será um capítulo bem curto para a nossa meditação. Êxodo capítulo 17, vamos ler do verso 1 até o verso 7, que diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Mais uma vez, meus irmãos, nós encontramos o povo duvidando da presença de Deus no meio deles. Uma das estratégias do inimigo é fazer você pensar, nós pensarmos que estamos sozinhos, que não há ninguém que possa nos ajudar nos nossos momentos de dificuldades. Ele aproveita da nossa fragilidade humana, sabendo que nós somos pó, que nós temos sim sentimentos, porque Deus nos fez desta forma, e não é porque nós nos tornamos cristãos que nós perdemos os nossos sentimentos. O que acontece é que, ao tornarmos cristãos, os nossos sentimentos são dominados pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos o povo. Quando ele se viu novamente em dificuldade, eles, ao invés de buscar a Deus, de confiar no Senhor, de relembrar dos feitos maravilhosos de Deus no meio deles, eles passaram então a discutir com Moisés, conforme versículo 2. Então o povo discutiu com Moisés. E discutir com um profeta de Deus é discutir com Deus. E quando você discute com Deus, não há como você vencer. Ninguém pode vencer a Deus.
Olha, eu vejo hoje as pessoas simplesmente querendo discutir com o profeta. Cada vez que você tenta discutir com o profeta, você vai perder, porque o profeta é a boca de Deus para o povo. Moisés era a boca de Deus para o povo. Então, no versículo 2, o povo vai e discute com Moisés, pedindo água. E Moisés responde no mesmo versículo e diz assim: por que vocês estão discutindo comigo? Mas não para por aí. Olha, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Por que vocês estão tentando o Senhor? Discutindo comigo, em outras palavras, né? Aqui verso 2 e verso 3. Em outras palavras, eles estavam dizendo, justamente, Moisés estava dizendo assim: vocês estão discutindo com Deus. Quando você questiona aquilo que Deus colocou ao seu favor, você então está discutindo com Deus. Quando você discute, quando você vai contra aquilo que o profeta de Deus fala, você está contra Deus. Então os filhos de Israel, eles estavam viajando conforme o mandamento do Senhor. Eles estavam sendo conduzidos pela coluna de fogo, porém eles chegaram neste lugar onde não havia água para que eles bebessem. E isso nos ensina que nós devemos andar pelo caminho do dever. Porém, nós encontraremos problemas. Mesmo quando você está no seu caminho do dever, no caminho que Deus colocou para você, olha, vamos pegar esta chave aqui, desses poucos versículos, né, do 1 ao 7, mas já vamos tirar aqui a nossa primeira lição prática. Quando nós estamos no nosso caminho do dever, no nosso posto de dever, nós vamos encontrar problemas. Só que quando nós encontramos esses problemas, nós somos levados pela providência divina para provar a nossa fé e para que Deus seja glorificado em nós. Então, em nossas dificuldades, em nossas provações, que Deus permite vir ao longo do nosso caminho, é justamente para provar a nossa fé, para que Deus seja glorificado quando nós conseguirmos passar aquela barreira, porque na verdade, meus irmãos, não somos nós que estamos ultrapassando as barreiras, não somos nós que estamos resolvendo a situação, mas é Deus que está cuidando, é a providência divina que está entrando em ação para a nossa libertação. Então a nossa atitude nunca pode ser de desconfiar da providência de Deus. Como isso é triste quando a pessoa se encontra em problema, em dificuldade, e ela passa a duvidar da providência divina. Mas lembre-se, fixe isso no seu coração. Mesmo no seu posto de dever, você será testado, e esse teste da fé é para que Deus possa ser glorificado em você, glorificado em nós. Moisés, no verso 4, ficou até com medo de ser apedrejado. Só lhe resta apedrejar-me, eles disse. Isso era um método que eles utilizavam, depois você pode ler lá em Levíticos capítulo 20, verso 14, era um método que eles utilizavam, que era o método do apedrejamento e punição. Então eles faziam isso. E Moisés ficou até com medo de ser apedrejado por eles, de tão angustiado que o povo estava. Ao enfrentar aquele problema, eles já tinham enfrentado o problema lá nas águas de Mara. Vocês lembram? Diante das águas de Mara, Êxodo 15, 23, o povo se queixou também. Eles estavam ali se queixando, apesar de não falar de apedrejamento ali, mas eles se queixaram. Então, o povo era um povo queixoso. Meus irmãos, como isso traz para nós
uma grande lição. Não sejamos queixosos, murmuradores, reclamões diante das dificuldades, mesmo no posto de dever. Você tem sido um cristão fiel, uma cristã fiel, mas virão provas, porém Deus está com você. Aí no verso 5, nós vemos que Deus dá uma ordem para Moisés. No verso 5, Deus orienta Moisés, o Senhor responde a ele, falando para que ele vá diante do povo, fique à frente do povo, leve os anciões de Israel, leve o seu bordão, que ele também tinha ali aberto, ferido o rio Nilo, e Deus vai agora operar a resposta. Preste bastante atenção. Deus agora vai responder à providência divina. Olha como isso deve nos dar temor. Moisés, ele bateu na rocha e a rocha deu água. Quando ele bateu o seu bordão, sua vara, lá no Nilo, qual foi o resultado? Vocês lembram? As águas se transformaram em sangue. Mas agora, com essa mesma vara, ela estava dando água para que os filhos de Israel pudessem tomar. E Deus fala: estarei diante de ti. Verso 6. Eu estarei diante de ti. Ó irmãos, na hora da dificuldade eu estarei diante de ti. Na hora da enfermidade estarei diante de ti. Na hora da prova estarei diante de ti. Confia em mim. Fique na minha presença. Eu posso realizar o milagre que você precisa, mas confia no que eu enviei. Confia no profeta que eu enviei para te revelar todas as coisas. Confia na mensagem deste profeta que te prepara para o arrebatamento, mas que também te cura. E essa rocha em Horebe, nós ouvimos falar dela, a respeito dela, lá no início, no começo do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, verso 1, você depois pode ver. O dicionário diz que o termo Horebe parece designar uma montanha do qual o Monte Sinai fazia parte. Isso aqui é coisa do dicionário. O que nos importa aqui é que eu estarei diante de ti. Eu estarei diante de ti. E no verso 7, nós encontramos aqui já, finalizando esta meditação, nós encontramos no verso 7 que ele chamou o nome daquele lugar, Moisés chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, aonde eles tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Oh, que tristeza! Dá até uma tristeza no coração ao ler isso aqui. Está o Senhor no meio de nós ou não? Depois de tudo que Deus havia feito, todos os milagres, você encontra ele se perguntando: está Deus no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós? E às vezes, irmãos, nós estamos tão pressionados pelas lutas, pelas provas, que nós tomamos a mesma posição, nós corremos o risco de tomar a mesma posição. No caso deles aqui era uma murmuração. Agora, essa rocha que fala aqui, ela é um tipo de Cristo. Depois nós vamos explorar um pouco mais na próxima programação, a rocha sendo um tipo de Cristo. Mas eu quero finalizar com isso. Massá. Massá, esse vocabulário significa teste. É uma alusão do fato de que ali os israelitas tentaram o Senhor. Essa palavra também ela pode ser traduzida por flagelo, por tentação.
Essa palavra também ela se refere-se ao fato de que Israel foi testado pela sede no deserto e então foi fortalecido na fé devido ao resultado favorável daquilo que aconteceu desse incidente. Então isso significa teste, massá. Meribá significa ralhar, significa chamar a atenção, repreender. É a referência como o povo repreendeu Moisés. Eles foram lá e debateram, repreenderam. Oh, que termos! Então os termos Massá e Meribá tornaram-se sinônimos da dureza do coração e da infidelidade de Israel. Oh Deus, não queira você ter esses termos na sua vida não. Porque esses termos Massá e Meribá significa isso. Significa dureza de coração, infidelidade. Isso lá no original significa isso. Que nós possamos aprender, meus irmãos, através desta meditação e não endurecer os nossos corações e saber que o Senhor vai adiante de nós em todas as dificuldades, que mesmo no nosso posto de dever, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, Ele é a nossa providência. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.